Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vai ser com a Joana Gonçalves, do Centro da Mulher. Então, bem-vinda. Olá, Helena, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Exatamente. Então, já ouvi falar do vosso nome já há uns anos, não é? Sempre com um grande prazer de estar cá em dois para termos uma conversa, para falar exatamente o que está a acontecer com o Centro da Mulher. Sim, é um prazer e é especialmente agora, neste mês, que é o mês de outubro, que faz todo o sentido falar ainda mais. Nunca é demais falar, mas agora ainda mais importante, porque é o mês para sensibilizar para as questões da violência doméstica. E sim, a nossa instituição já existe há muitos anos e os pedidos de ajuda não param, infelizmente. Exatamente, e é tão bom ter uma pessoa que fala português, portuguesa, não é? No Centro da Mulher, porque é tão bom, porque nós sabemos que isto, infelizmente, não é violência doméstica, é para a todos, não é? Mas é sempre muito bom quando uma pessoa fala a nossa língua, compreende a nossa cultura, não é? Sim. E então, muitas vezes, quando nós referimos pessoas, assim, por exemplo, ao Centro da Assistência Migrante, temos uma colaboração com o vosso centro, e é sempre bom ter uma pessoa que nós sabemos, que conhece a nossa cultura, que podem falar. Sim, sentem-se muito contentes, mesmo nós, quando encontramos alguém na rua e que fala a nossa língua, é sempre uma alegria muito grande. Exato. Porque acabamos por nos sentir um bocadinho mais perto de casa. Mas especialmente com este tipo de população que nós trabalhamos, vítimas de trauma, faz todo o sentido ter alguém que comunique na língua em que eles comunicam e que perceba a cultura de onde vêm. Porque sentem-se mais confortáveis em falar a sua própria língua, em tentar desabafar os problemas que têm na sua própria língua, porque se for numa língua diferente, muita da informação vai ser perdida, não só da parte deles para connosco, mas também nós a tentarmos dar-lhes a nossa informação também não vão conseguir compreender. Então faz todo o sentido termos estas instituições como o Centro de Assistência ao Imigrante, o Centro da Mulher, que têm capacidade linguística para conseguir chegar a várias culturas, a várias populações de vários países, e isso é um grande orgulho, porque é muito bom. Exatamente, e nós sabemos que, por exemplo, o Centro da Assistência ao Imigrante, com esta colaboração com o Centro da Mulher, é tanto importante, porque muitas vezes as pessoas, quando vão ao centro, quer dizer, a mulheres, não é? Mas também, infelizmente, também temos tido homens, mas a maior parte ainda continua a ser mulheres. Quando chamem para mim ou vou ao Centro da Assistência ao Migrante, que querem desabafar ou contar o que está a acontecer nas suas casas, não é? Muitas vezes chega a um ponto, não é? Que já estão mesmo, já umas situações graves, não é? Porque às vezes a pessoa pensa que vai mudar, ele vai mudar, mas infelizmente durante esta pandemia nós estamos a ver a situação de violência doméstica cada vez, eu estou a receber mais chamadas, infelizmente. Sim, e também um dos motivos que também não serve de desculpa, mas foi um dos grandes motivos para recebermos agora muitas chamadas, foi a questão da pandemia, como a Helena já mencionou. E sim, as pessoas quando vêm a nós já vêm num estado muito avançado, muito desgastado, porque por muitos motivos, por falta de acesso a recursos, muitas vezes dificuldades financeiras. Exato. O que é bom no nosso caso, que nós não providenciamos serviços gratuitos, portanto esse não vai ser um problema para estas vítimas. Todos esses problemas, como também, por exemplo, muitas vezes não é assim tão fácil abandonar um relacionamento abusivo porque não sabemos qual é o nível de perigo e de gravidade, porque só para que saibam todos que os níveis de homicídio resultantes da violência doméstica são muito maiores quando a vítima tenta abandonar este relacionamento. Portanto, muitas vezes para se manterem seguros, têm que permanecer algum tempo nesta relação até terem um plano de segurança feito com cuidado, com especialistas, para que possam então sair seguramente destes relacionamentos. Somos chamados o Centro da Mulher, mas como a Helena frisou, também servimos homens, também são vítimas de violência doméstica, em menor escala do que as mulheres, também servimos crianças e adolescentes, qualquer idade, raça, etnia,
género, estamos cá para toda a gente. Exatamente, e também uma das coisas que nós temos a ver que no Centro de Assistência Imigrante, quando eu recebo as chamadas, que muitas vezes é as chamadas que eu recebo, não é? É contar-me exatamente o que está a acontecer, muitas vezes a situação financeira, não é? Muitas vezes é que elas estão em casa a tomar conta das crianças e eles estão a trabalhar e muitas vezes chamem-me antes das 3 horas ou de manhã, quando já não estão em casa, para poderem falar e desabafar exatamente o que está a acontecer. E então digam-lhes logo, mas me chame antes das 3, porque ele está a trabalhar. E o que acontece é que também muitas vezes não é desculpa nenhuma, não é? Mas eu também, o que ouço muitas vezes, também acho que querem dar desculpa, não é? É que ele agora está usando o álcool e cada vez ele está a beber, mas quando ele não está a beber, ele é bom, não é? Isso é uma coisa, é uma conversa que eu tenho tido muito com elas, não é? É que agora dizem, na altura da pandemia, no princípio, uma das coisas que diziam é que ele agora está mais em casa e perdeu o trabalho. E então, como está sempre em casa agora, a situação está a agravar cada vez mais. Sim, com certeza, e claro que não há desculpa para a violência doméstica. Exato. Como nós dizemos muitas vezes aos nossos clientes, não é pelo facto de uma pessoa abusar de álcool ou outro tipo de drogas que faz com que sejam agressivos. Aumenta a severidade da violência, agrava a violência, mas não são o motivo principal para uma pessoa ser violenta. Como eu menciono muitas vezes, portanto, os 2 principais motivos para um agressor exercer violência contra a sua vítima é o poder e o controle. Isolá-la é um dos primeiros objetivos, ou seja, não há contacto com o exterior, não tem ninguém com quem comunicar, não tem acesso a telemóvel, não tem acesso a um carro, não pode trabalhar, e então esta questão da pandemia foi o cenário perfeito para os agressores. Exato. Porque a sua vítima não vai a lado nenhum, porque perdeu o trabalho, possivelmente, como eles também, não têm contacto com o exterior, ainda menos agora, com a pandemia, e então vai ser muito mais fácil abusar destas vítimas. Exatamente, e uma das coisas também que eu ouço muitas vezes é que muitas vezes ela pode não ter documentos, casou com um americano, não é? Uma pessoa que já tem a cidadania americana, ou mesmo o cartão verde, e o que acontece é que usem essa falta de não ter, da esposa de não ter documentação da migração como por exemplo, usam isso sempre, se tu não fizeres isso, chamam para a migração. Claro. E o que acontece é que muitas vezes a conversa que já fez a carta de chamada, sabes, já fez a petição, e muitas vezes eles não fazem. Para poderem continuar a usar a situação que a esposa não é legal, como um aspecto de poder continuar o abuso. Claro, porque se esta vítima não tiver acesso à sua legalidade, aos seus documentos, para poder trabalhar legalmente no país, para poder ter acesso a tudo a que tem direito, vai ser ainda mais difícil. Então, outro cenário perfeito, não é? Exato. As ameaças constantes, que também é uma forma, é muito comum nos agressores de violência doméstica, as ameaças: se não fizeres isto ou se não continuares a viver comigo, eu vou fazer queixa à imigração, que tu estás ilegal, que tu andas a fazer isto ou a fazer aquilo. Muitas vezes conseguem atingir este objetivo, porque claro que a pessoa vai ter medo de ser feita a queixa, mas e depois tentamos educar muitas vezes, e daí a nossa parceria fazer todo o sentido com o Centro de Assistência ao Imigrante, que é a população imigrante que chega a mim, a vítima de violência doméstica, vamos pô-la em contacto com a Helena, com o Centro de Assistência ao Imigrante, porque esta pessoa foi vítima de um crime neste país e também tem direitos, não é por estar sem documentação que não vai ter direitos, então tentamos ajudar e muitas vezes, às vezes, conseguimos alguma coisa, e obrigado ao Centro de Assistência ao Imigrante por assistir as nossas clientes tantas vezes. Não é só o Centro de Assistência ao Imigrante que envia clientes para nós vítimas de violência doméstica que nós não temos conhecimento, como também é bom nós enviarmos os nossos clientes imigrantes que muitas vezes não têm conhecimento do Centro de Assistência ao Imigrante por estarem cá há pouco tempo ou por nunca terem que lidar com a situação.
e nós enviamos elas para lá também. Exatamente, é por isso que esta colaboração é tanto importante, que muitas vezes o que acontece é que a pessoa vai ao Centro de Assistência ao Migrante, nós temos muitos programas, não é? E então vão ao Centro de Assistência ao Migrante adquirir outros programas ou adquirir acesso a certos benefícios, e o que acontece, a conversa, talvez vão ao centro por uma coisa, depois abrem e comecem a continuar exatamente o que está a acontecer, e então a gente automaticamente dizemos, olha, nós temos uma pessoa aqui na quinta-feira, que está cá do meio-dia às 4 horas da tarde, que é do Centro da Mulher, que podem, quando vieram cá, podem falar com a pessoa e automaticamente é bom muitas vezes trazer o Centro da Mulher ao Centro da Assistência ao Imigrante, que assim vão, muitas vezes, porque o que acontece é que às vezes é referência, não é? Quando a pessoa refere uma pessoa para o Centro da Mulher, aquele estigma, não é? Sim. Que não queiram ir porque têm que, assim, toda a gente vai saber se eu entrar naquele edifício que eu sou uma vítima de violência doméstica, não é? Essa estigma que existe, não é? Infelizmente continua a existir. Automaticamente esta colaboração, a pessoa vai ao centro, pedir outros serviços, automaticamente ninguém pode saber que, porque nós sabemos que todos os nossos serviços é tudo confidencial, mas ao mesmo tempo isso sentem-se mais seguras, não é? Exatamente, e falou muito bem na questão do estigma, porque o estigma é nada mais nada menos do que uma ideia pré-concebida que não corresponde à realidade. Portanto, sabendo isto, claro que as pessoas não têm culpa de ter este estigma, muitas vezes faz parte da cultura. Exato. E cresce com elas, mas para isso estamos cá nós, para tentar quebrar estes estigmas e informar as pessoas de que isto é uma informação importante também lá para casa, que é o Centro da Mulher não tem sinais na porta a dizer que é um centro de apoio a vítimas de violência doméstica, exatamente por esse motivo. Por esse e por outros, como motivos de segurança, para o agressor não saber do que é que se trata, daquele edifício, mas a nossa porta, o nosso edifício não diz o que é. Não. Portanto, nós damos a morada às nossas clientes e elas vão, e tem sinal na porta? Não, não tem sinal na porta, portanto está descansada, vai vir a uma outra agência, faz de conta que não tem nada a ver com a violência doméstica, portanto não temos informação exterior que seja visível a quem passe. E como disse, também os nossos serviços são confidenciais, tudo aquilo que é dito a nós fica ali. É seguro, confidencial, gratuito, como eu já mencionei, não tem que se preocupar com seguros de saúde, e acho que faz todo sentido e são recursos muito importantes para a nossa população. Exatamente, eu também sei que o plano, que eu acho que é tanto importante, esse plano, quando uma é uma vítima de violência doméstica, esse plano, não é? Ter esse plano de se poder sair, não é? Da situação. E então esse plano, às vezes, muitas vezes o que acontece é que estão num assunto que nunca comecem a pensar neste plano. E então vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com a Joana e vamos falar então sobre o plano, está bem? Obrigada. Levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina.